Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos ter um bom entendimento da palavra do Senhor. Então, continuando aqui sobre a vida de José e os últimos dias. Estamos na parte, o estudo 14º, né? José diante de Faraó. José diante de Faraó. Em Gênesis 41:15 nos diz o seguinte: E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Faraó diz a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Ninguém há que o interprete. Então, ninguém naquele reino tinha a condição de interpretar o sonho do faraó, né? Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Faraó reconhece e confessa para José que ninguém pode interpretar o sonho que ele teve, mas disseram para ele que José podia fazer isso. E Faraó, crendo nisto, mandou chamar José até a sua presença. Então, o copeiro-chefe disse para Faraó que José interpretava sonhos, porque José tinha interpretado o sonho dele, do padeiro-chefe, né? Então, Faraó, como já tinha se desenganado dos seus sábios, feiticeiros e outras coisas a mais, então ele mandou chamar José. José, interpretando os sonhos de Faraó, representa o Espírito Santo interpretando, inspirando e revelando a sua palavra para nós. Então, José iria interpretar um sonho que Deus deu a Faraó. Um aviso. Deus estava avisando a Faraó e às pessoas, né, daquele tempo. Então, este sonho veio para Faraó para que pudesse se preparar e avisar os outros, né, que estavam ali perto, né, os outros povos, o seu reino e a sua nação, do que iria acontecer. Agora, será que Faraó, ele avisou o seu povo desta grande fome que viria? Então, Deus, ele mandou José ali para que o sonho de Faraó fosse interpretado corretamente. Então, José interpretando o sonho de Faraó representa o Espírito Santo, só o Espírito de Deus, só Deus pode revelar, interpretar e inspirar a palavra dele para os homens, né? Somente o Espírito revela aquilo que está oculto, pois somente Deus sabe dos seus planos e ele revela a quem quer. Então, os planos de Deus só ele sabe, mas ele revela aqueles a quem ele quer. Então, aqui no verso 16, diz assim: E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então, o que é que José está dizendo para Faraó? José está dizendo que o interpretar o sonho de Faraó não estava nele, José, mas em Deus. Então, só Deus poderia interpretar
o sonho de José. Então José deu uma boa resposta a Faraó. Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Nada vem do homem, tudo vem de Deus. E José reconheceu que não vinha dele, mas de Deus. Então, toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus. Mas muitos, querem ficar com a honra e a glória que é somente de Deus. Então, tudo vem de Deus para o homem, para que o homem veja a grandeza de Deus e o louve e o adore de todo o coração. Então, tudo vem de Deus. Tudo é Deus quem faz. Para quê? Para que reconheçamos que Deus é Deus, não existe outro. E sejamos gratos e louvemos e o adoremos. É o próprio Deus quem nos responde aos nossos questionamentos. E o próprio Deus quem tira as nossas dúvidas. É o próprio Deus quem tira as nossas dúvidas. É o próprio Deus quem nos dá o entendimento da sua palavra, a interpretação e a revelação correta. Não é homem, mas Deus. Muitos estão buscando soluções para os seus problemas nos homens, que nada podem fazer por ninguém. E quando podem, não fazem. Então, os homens, eles não podem fazer nada por ninguém. Mas, às vezes, Deus dá a condição deles fazerem, como no caso os políticos, Mas quando eles têm essa condição, eles não fazem, como não estão fazendo hoje em todo o mundo, principalmente na nossa nação, Faraó conta o seu sonho a José. Então, aqui em Gênesis 41, capítulo 41, os versos do 17 ao 24, Faraó conta o sonho dele. Então, vamos lá para o sonho de Faraó, do 17 ao 24. Então, disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé no mar, na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista, e pastavam no prado, na pastagem, E eis que outras 7 vacas subiam depois destas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais. Quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então, acordei. Então, primeiro sonho de Faraó: 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as magras comiam as gordas e parecia que não tinham comido nada, Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei
isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse o sonho. Então, disse José, então, aqui o sonho, até o 24, né? Faraó contou o sonho, né? E o sonho era um só, né? Então, os versos do 25 ao 31, José dá a interpretação dos sonhos de Faraó. O sonho de Faraó nos revela 2 tempos diferentes da terra. Então, o sonho de Faraó nos revela 2 tempos diferentes no tempo de José, mas também nos nossos dias. Então, aquela profecia foi para aquele tempo, mas também é para hoje, para os nossos dias. Então, 2 tempos diferentes, aquele sonho que Deus deu para Faraó estava revelando. O primeiro tempo, o tempo da fartura, da abundância, tempo da prosperidade. Então, os primeiros 7 anos de muita abundância, de muita fartura, de muito alimento. E as pessoas deveriam aproveitar para guardar aquele alimento. Para guardar, porque tinha abundância. Muitas vezes, quando nós temos, né, as coisas em abundância, o que é que a gente faz? Destrói, joga fora, joga no lixo, não valoriza. Então, quando Deus manda abundância, às vezes a gente não lembra nem do nosso próximo, que às vezes perto de nós está passando necessidade. Às vezes a gente prefere estragar, jogar fora, do que guardar ou dar para alguém, não é? Aqui Deus mandou 7 anos de grande abundância. Para nós também já veio muitos anos de abundância, né? Muitos anos de abundância, não só das coisas materiais, mas também das coisas espirituais e das coisas intelectuais, do conhecimento, do saber. Deus deu abundância para os homens nesses últimos anos em tudo, não só no alimento, mas também no conhecimento e também na liberdade religiosa. Então, aqui, a segunda coisa, né? O segundo tempo. O primeiro tempo foi o tempo da fartura, da abundância, né? Da prosperidade. O segundo tempo, o tempo da escassez, tempo da miséria, tempo da fome. Então, as vacas gordas e as espigas cheias, era o tempo da fartura, né? E as vacas magras e as espigas mirradas, tempo da fome. Em Gênesis, antes do pecado, né, que relata lá, o homem vivia na abundância antes do pecado. Não existia fome, não existia miséria, não existia doenças, não existia nada de ruim, tudo era fartura. Não existia guerra nem com o homem, nem com a criação de Deus, tudo estava em harmonia. Tudo era fartura, tudo, tanto mundo espiritual, tanto no espiritual do casal, quanto na comunhão uns com os outros e com a natureza, como nas frutíferas, né? As plantas, as frutas, o alimento, tudo era em abundância, porque Deus é a própria abundância. Deus, Ele quer nos dar prosperidade. Este foi o tempo da prosperidade para o homem, antes do pecado. O homem vivia nesta abundância.
O homem tinha paz, tanto no seu espírito e alma, como no seu corpo. O homem tinha vida, vida espiritual, vida no seu corpo, na sua alma, vida de comunhão com o Pai. O homem não tinha necessidade de nada. O homem vivia em comunhão com o seu Criador e a sua criação. O homem passou os seus 7 anos de fartura no Éden. Então, Deus criou o homem no 6º ano, né? E no 7º ele descansou. Então, esse 7º ano aí, ou melhor, o 7º dia, o dia de descanso, foi nesse dia que o homem desobedeceu a Deus. Agora, esse 7º ano, ou melhor, esse 7º dia, o último dia, o 7º dia, o dia em que o homem descansou com o seu Criador. Quantos anos nosso dura, né? O nosso é tempo limitado, mas Adão e Eva no Éden não era tempo limitado, pois eles não viviam neste mundo que nós vivemos. Então, eles viviam na abundância. Primeiro Adão, sabemos quantos anos ele viveu sem uma esposa, não é? Porque Deus criou a mulher depois. Mas eles viveram no Éden em uma plena comunhão com Deus, abundância espiritual, abundância mental, abundância econômica, né? Abundância financeira, eles tinham tudo, não tinham necessidade de nada. Mas o que foi que aconteceu? O homem passou os seus anos de fartura no Éden, vivendo na presença do Pai Eterno, até ele sair da presença do Pai Eterno e ser expulso da sua presença, da presença de Deus, né? E vir para este mundo e passar esses anos, né, de fome, tanto de Deus como fome do pão. No caso aqui do homem, né, Deus fez o homem no 6º dia, mas nesse mundo o homem já vai fazer 6.000 anos que vive neste mundo caído. Então, o 7º ano será o 7º milênio, o 7º milênio, que é o 7º dia de descanso desses 1000 anos, né? Que é o 7º ano de uma semana de 1000 anos, né? 1000 não. Aliás, é 1000 anos mesmo, né? Então, nós já vamos completar 6.000 anos da humanidade com mais 1.000 ano, que é o 7º 1000 ano que Jesus vem governar, que será o 1000 ano de descanso, 7º, 7 dia de descanso, 7º dia da semana, dia de descanso. Jesus vem descansar com a sua criação. Então, só nesses 7.000 anos, que é o ano em que Jesus vai governar a terra, que a terra vai ter descanso, que a terra vai ter paz, que a humanidade vai ter descanso e paz, porque estará com o seu Criador. Então, nesse 1000 anos, então, tudo vai ser bom. Mas, nesses 6.000 anos, são anos de fome, de tristeza, de dor, de perseguição. Por quê? Porque o homem vive no pecado e governado por Satanás. Então, o homem saiu da abundância, né? Da prosperidade, de tudo o que era bom, né? A abundância, tanto material, como espiritual, como mental, para uma fome, escassez neste mundo de pecado, escassez de amor, escassez de misericórdia, escassez de bondade.
escassez de misericórdia, escassez de tudo o que é bom e principalmente das coisas materiais, né? Esta fome não se refere àqueles que estão dentro da vontade do Pai eterno, mas para aqueles que, mesmo se dizendo de Deus, estão fora da vontade de Deus. E não estou falando somente da fome de alimento para o corpo, mas principalmente para a alma e o espírito. Então, aqueles que vivem dentro da vontade de Deus, eles não têm esta fome, não é? Aqueles que estão segundo a vontade de Deus, ele não tem a fome espiritual, porque ele já tem Deus, ele já tem Jesus, ele não tem fome de Deus, ele não tem fome da água espiritual, eles não têm fome da comunhão com Deus, porque eles vivem em comunhão com Deus. Eles não têm fome espiritual, eles não têm fome de amor, de bondade, de misericórdia, porque ele já tem Deus dentro de si. Se a pessoa não tem, ou ela não é de Deus, ou ela precisa ter comunhão com Deus. Então, também ela tem prosperidade, porque Deus lhe dá prosperidade. Davi disse, eu fui novo e já sou velho, mas nunca vi um servo de Deus fiel mendigar o pão. Então Deus não deixa, podemos até não ser ricos, mas não temos necessidade das coisas que precisamos, porque Deus nos dá. Mas aqueles que vivem fora da vontade de Deus, mesmo dizendo que são de Deus, mas não vivem em comunhão com o Pai, essas pessoas têm necessidade de tudo. Então devemos pensar, será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu tenho necessidade de amor, eu tenho necessidade de paz, eu tenho necessidade de alegria, eu tenho necessidade de misericórdia, eu tenho necessidade do fruto do Espírito Santo. Se você tem, peça a Deus. E se você vive na obediência à palavra de Deus, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Depois do pecado, a terra foi amaldiçoada. Gênesis 3:17. E para o homem tirar de lá o seu alimento, tirar da terra, né, o seu alimento, já não seria tão fácil como era no Éden, quando ele vivia na presença do Pai Eterno. Agora, para o homem tirar o seu pão, o seu alimento desta terra, contaminada pelo pecado, será com muita dor e sofrimento. Muitos não querem, né, trabalhar, para suar, para sentir o peso do trabalho. Muitos é mais fácil roubar, é mais fácil enganar as pessoas e assim vão vivendo, né? Os outros trabalham, vem outro ali que não quer trabalhar e vai e rouba, às vezes mata até a pessoa. Mas os de Deus estão fazendo aquilo que Deus manda. E Deus abençoa. A terra, devido ter sido amaldiçoada por causa da desobediência do homem, ela passou a produzir espinhos e cardos também. Antes não existia espinhos e cardos. Isto veio depois do pecado. E isso é para lembrar o homem de que ele vive nesta situação, porque ele escolheu. Então, espinhos, quando você vai trabalhar na roça, né? Na terra, você se fere. E os cardos também, porque a gente diz que é cansanção, né? Aqueles espinhos que lhe fura todo. Então, o homem, com a sua desobediência, traz para si a fome, a dor e a morte. Então, foi isso que Adão e Eva trouxeram para o mundo.
para a sua descendência, para a humanidade. Então, eles trouxeram o quê? A fome espiritual, a fome mental, falta de amor, falta de misericórdia, falta de tudo, né? A fome física para o corpo, porque a terra agora já não ia produzir o alimento para o homem como produzia antes do pecado. Antes do pecado, tudo era prosperidade. Depois do pecado, tudo era escassez. O homem ia que lutar para poder ter o seu pão. E ainda ia ter o pão através de quê? Da fome. Ele ia ter através da dor, né? Do suor, do seu rosto. Ainda ia ter o que na terra? Espinhos e cardos, né? Então, a desobediência produz para o homem, para nós, né? A fome, a dor e a morte. Mas quando ele escolhe obedecer ao Pai Eterno, de coração, de todo o coração, não por interesse, nem por obrigação. Então, nós vamos servir a Deus não por interesse, não por aquilo que Deus pode me dar, nem por obrigação. Porque alguém está me obrigando. O papai, eu vou para a igreja que o papai me obriga, a mamãe me obriga. Você não está servindo a Deus. Se estiver fazendo assim, não é o Deus criador de todas as coisas que você está servindo. Então, Deus, ele não quer que ninguém sirva a ele por obrigação, mas de todo o coração e por amor ao Pai Eterno. É assim que Deus quer que você sirva a ele. Por amor e por de todo o coração ao Pai Eterno. Você sirva o Pai Eterno. Você sirva a Jesus de todo o coração, por amor. Então, as bênçãos vêm do Pai Eterno para nós. Então, aqui em Deuteronômio, Deus fala da lei. Vou colocar para vocês 2 caminhos. O caminho da prosperidade e o caminho da escassez. Então, Deus, ele deixou isso bem claro para o seu povo, para Israel. E para nós, a igreja, também. Isso aqui serve para nós que somos povo de Deus. Porque o que aconteceu com Israel, o que acontece com os Judá, esse Judá de hoje, é o mesmo que acontece com a igreja, que é Israel, casa de Israel. Então, os versos do 15 ao 20 nos diz assim. Deuteronômio 15, 20 diz assim: Veis aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Deus colocou 2 caminhos, a vida e o bem, a morte e o mal. Então, o homem tem que escolher. Então, lá no Éden, Deus colocou 2 caminhos, a vida e o bem, a morte e o mal. Deus fez do mesmo jeito. Aqui ele fez do mesmo jeito para o povo dele. Então, se você me desobedecer, você vai ter o quê? Você vai ter a morte e o mal. Mas se você me obedecer, você vai ter a vida e o bem. O bem é a prosperidade, é tudo de bom. Mas o mal é tudo de ruim, inclusive a morte, né? Então, aqui no versículo 16. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor. Então, Deus quer amor. Ele quer ser amado, não seguido por interesse ou por obrigação, mas ele quer que você o sirva por amor. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos. Então, você tem que andar nos caminhos do Senhor e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuí-los. Então, não mudou.
a lei é a mesma, obedecer a palavra de Deus. Se obedece a palavra de Deus, você tem prosperidade, você tem vida, você tem paz, você tem alegria, você tem o bem. Mas se você desobedece, você tem a morte, você tem você não tem paz, você não tem alegria, você não tem prosperidade. E se você está prosperando, o devorador já está de olho para tirar aquilo que é seu. E o inimigo de nossas almas, né? Ele está vendo que você não está dentro da vontade de Deus, você já deu legalidade para ele, né? Para que ele venha tomar o que é seu. Então, é fácil, né? Termos a vida e a prosperidade. É obedecendo a Deus. A terra, devido ter sido amaldiçoada, já estou em outro lugar. Deus iria mandar dois tempos diferentes para a nação de Israel, que naquele tempo era apenas Jacó e sua família. Então Deus iria mandar dois tempos diferentes para a nação de Israel, para as nações naquele tempo e para a nação do Egito. Então, dois tempos: tempo da prosperidade, da alegria, da felicidade, e o tempo da escassez, da fome, da miséria, da morte. Porque fome traz morte, fome traz doenças, fome traz tristeza, fome traz tudo de ruim. Então, o primeiro tempo, um tempo de muita fartura, um tempo de muita prosperidade, um tempo de muita bonança, não é? Este tempo Deus já deu sobre toda a terra. Então, do ano 2000 até 2003, né? Até 2023, o mundo teve uma bonança, teve uma prosperidade. De 2000 para frente, as coisas, principalmente no Brasil, foram melhorando, não é? Foram sendo desenvolvidas, né? As pessoas começaram a ter mais dinheiro, né? A prosperidade veio e as pessoas se acomodaram, né? Então, de 2020 até 2023, Deus deu um tempo de grande bonança, né? Na terra. Um tempo de prosperidade de todas as nações ou maneiras, tanto material como espiritual. Como assim espiritual? Material, espiritual, intelectual, né? Conhecimento. Então, de 2000 até 2023, né? A prosperidade intelectual do homem e a prosperidade de conhecimento, como disse Daniel, nos últimos dias o homem teria muito conhecimento, né? Isso teve em abundância. E o conhecimento tem crescido e muitas pessoas estão prosperando, mas já em relação à prosperidade espiritual e à prosperidade econômica, isto está regredindo. Então, a prosperidade espiritual não está prosperando, não está tendo, está regredindo. As pessoas estão tendo muitas religiões, mas não tem comunhão com Deus e não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade e não tem prosperidade. E isso traz muito problema para a sua alma, para a sua mente, para as suas faculdades mental, né? E etc. Então, o que o homem fez com toda esta prosperidade que Deus deu a ele durante esses 23 anos, o que o homem tem feito? Primeiro,
a prosperidade espiritual. Deus deu a prosperidade espiritual. Deus deu à igreja e a Judá, esse Judá de hoje, a oportunidade de lhe servir, de lhe buscar com mais intensidade, de levarem a sua palavra às outras nações. Então, Deus deu esta oportunidade. Deus abriu as porteiras para que a palavra dele fosse pregada em todas as nações. E muitos não fizeram o que Deus mandou, não aproveitaram a oportunidade, a prosperidade espiritual, a liberdade religiosa no mundo. Então, não obedeceram. O que a igreja fez com esta liberdade religiosa? Que Deus deu tanto para a igreja como para este Israel de hoje. Então, Deus deu a liberdade em todas as nações. As pessoas estavam prontos para ouvirem a palavra, mas o que foi que aconteceu? Tanto a igreja quanto o Judá se corromperam mais ainda, né? Se corromperam mais ainda. Por quê? Porque já estavam se corrompendo nos anos anteriores. Mais de 2020 para cá tem se corrompido mais ainda. Mais ainda. Em vez de se aproximarem de Deus, se afastaram de Deus. Em vez de ficar mais íntimo, Deus está me prosperando. Então eu vou ser grato a meu Deus, eu vou buscar mais meu Deus, eu vou falar desta bondade, desta misericórdia, do que ele fez na cruz. Não fizeram isso. Não passaram para os seus filhos os princípios da palavra de Deus. O que passaram para os seus filhos e para as outras pessoas foi o seguinte: foi que eles teriam que estudar muito, que eles teriam que ter um diploma de um curso superior para fazerem um concurso público, né? Ou em qualquer outro trabalho, e ter um bom emprego e não depender de ninguém, nem mesmo de Deus, né? Mas somente dele mesmo e do seu trabalho. Esta foi uma das mensagens que a igreja e todo mundo passou para a nova geração. E foram tirando Deus da vida destas pessoas, dessa nova geração. A nova geração absorveu totalmente este ensino errado e foi tirando Deus de suas vidas e colocando a prosperidade. Foi colocando o Deus Mamon em suas vidas e rejeitando o verdadeiro Deus, como fez o primeiro casal no Éden. Segunda coisa que Deus deu nestes últimos 23 anos. Deus deu a prosperidade intelectual. Deus deu a prosperidade do conhecimento, né? Deus deu ao homem o conhecimento de criar coisas para que fosse útil para a humanidade. Mas o que o homem está fazendo com este conhecimento que Deus deu a ele? O que é que o homem está fazendo? O homem está não só usando este conhecimento para destruir a humanidade, mas toda a criação do Pai Eterno. Então, eles estão usando este conhecimento que Deus deu a eles para destruir a humanidade e toda a criação de Deus.
Terceira coisa que Deus deu ao homem nesses últimos dias, né? Deus deu a prosperidade terrena, econômica, né? Deus fez com que as pessoas progredissem, que as pessoas tivessem o seu trabalho, né? Tivessem a sua renda, tivessem uma vida melhor. A prosperidade do seu alimento, tivesse o seu pão, sem muita dificuldade. Nos anos 80, a gente passou muita necessidade. De 2000 para cá, nem tanto, né? E o que o homem tem feito com esta prosperidade econômica que Deus deu para ele? Foi o que o homem fez, né? Com essa prosperidade. Então, em 2000, aliás, em 1980, foi o ano em que aqui no Brasil e no mundo passou um período muito difícil de escassez. Mas de 2000 a 2023 nós passamos uma vida bem melhor. Mas agora, né, foi que o homem, foi que a igreja fez com essa prosperidade. O homem que tem o seu espírito morto e a sua alma deturpada e o seu corpo corrompido pelo pecado, tem pego, né, todo o conhecimento que Deus deu para a humanidade e tem utilizado estes conhecimentos para a destruição da humanidade. Eles querem dominar a humanidade com o conhecimento que Deus deu a cada um de nós. Estas pessoas têm estes conhecimentos que Deus deu para a prosperidade, tanto espiritual do homem, como a prosperidade material, e tem usado para destruir tanto a fé do homem no seu Criador, como para destruir o alimento e assim a sobrevivência da humanidade. Então, as pessoas têm pego seus conhecimentos e em vez de levar esses conhecimentos a trazer bonância para a humanidade, eles têm trazido a morte, tanto a morte espiritual como a morte física, né? Com tantos venenos que tem jogado nos alimentos, nas águas e em todo lugar. À medida que a igreja ia prosperando para o reino de Deus, Satanás usa o exército de demônios dele e vai introduzindo dentro da igreja com uma mensagem mentirosa e fazendo os crentes olharem somente para o Deus Mamon e esqueceram do verdadeiro Deus que dá a prosperidade para eles. Então foi surgindo igrejas, né? Foi surgindo denominações, pessoas usadas pelo maligno, mudando a mensagem central do Evangelho, que a mensagem central do Evangelho nunca foi e nem será prosperidade. A mensagem central do Evangelho é a fé em Jesus Cristo. É o Salvador Jesus Cristo. É a morte e ressurreição de Cristo. É o sofrimento de Jesus para salvar a humanidade. Então, assim Satanás conseguiu cegar o entendimento da maioria dos líderes religiosos, das igrejas evangélicas, né, dos cristãos, que deixaram de ter comunhão com o Deus que dá a prosperidade, a verdadeira prosperidade.
o conhecimento e a vida eterna, para ter comunhão com o Deus Mamon e aquele que está por trás deste engano, desta mentira. Então, os pastores, os missionários, os doutores na Bíblia, né? Essas denominações muito grandes, né? Os seus líderes têm pego e mudado a doutrina de Cristo. Eles têm pregado a prosperidade e isso tem mudado o evangelho. E as pessoas hoje querem crescer, querem dinheiro, querem poder, querem essas coisas do mundo, mas não querem o céu. Então foi mudado a palavra de Deus. Então aqui em Oséias 4:6 nos diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então Deus está falando aqui muito sério, né? Então Deus ele está dizendo para os líderes do tempo do Velho Testamento, aqui é para a casa de Judá, de Israel. Israel, a casa de Israel foi destruída, se tornou gentil. Por quê? Porque os sacerdotes não pregaram, não ensinaram a verdade, não ensinaram a palavra de Deus para a nação. E ela se desviou, passou a adorar outros deuses. E Deus está dizendo aqui: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Hoje todos têm a palavra de Deus na sua mão, se quiserem. Mas naquele tempo eram os sacerdotes que ensinavam. E os sacerdotes de Israel, eles não ensinavam a Bíblia, eles ensinavam o povo a adorar ídolos. E aqui Deus está dizendo: porque tu rejeitastes o conhecimento. Então os sacerdotes naquele tempo, na casa não de Judá, mas de Israel, rejeitaram o conhecimento de Deus. Eles rejeitaram Deus, eles rejeitaram o conhecimento. E Deus está dizendo: porque tu rejeitaste o conhecimento, quer dizer, você rejeitou a minha palavra, você não se aproximou de mim para que eu pudesse revelar a palavra para vocês ensinar para o povo, porque vocês não quiseram. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então vocês rejeitaram a minha palavra, e eu vou rejeitar vocês como sacerdote. É tão tal que no Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, quem vai ser sacerdote não vai ser a casa de Judá, não vai ser a casa de Israel, mas a casa de Judá, porque Israel rejeitou a palavra e morreu espiritualmente. Mas ela passou a ter vida quando lá em João capítulo 4, eles voltaram para Jesus, mas não voltaram mais como sacerdote, mas sim como Israel espiritual, como filhos de Deus, como diz Oséias capítulo 1. Vocês não vão ser chamados mais de povo, mas de filhos. Então, nós, Igreja de Cristo, Casa de Israel, não somos sacerdotes no tempo do governo de Cristo. Seremos pessoas que irão governar a terra com Cristo. Os sacerdotes serão a casa de Judá. Então, ele diz: visto que te esqueceste da lei do teu Deus, visto que te esquecestes da lei de teu Deus,
também eu me esquecerei de teus filhos. Então eles morreram espiritualmente. E Deus está dizendo isso hoje para os mesmos sacerdotes, para os pastores, para os missionários, para a casa de Israel, que é a igreja. A lei é a mesma. Vocês esqueceram da minha lei. Estão ensinando heresias. Vocês mudaram a minha lei. Vocês estão ensinando agora o povo a adorar Mamon. Eu me esquecerei dos filhos, e muitos filhos de muitos líderes religiosos não servem a Deus, e basta você ir na cadeia visitar que muitos que tem lá são filhos de crente. Então, em Mateus 6, 24, nos diz o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 24, vamos ver o que está escrito lá. Mateus 6, 24, diz assim, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então não se pode servir a dois senhores. E hoje a maioria dos líderes religiosos andam correndo atrás do Mamon e deixando a lei de Deus, deixando de ensinar a verdade, deixando de ensinar a palavra de Deus. E Deus ficou de lado. E a igreja está como está. E Deus está dizendo que vai rejeitar os filhos destas pessoas. E muitos irão para o inferno por causa dos seus pais, porque não estão vivendo a palavra de Deus. Toda regra tem exceção. Tem muitos filhos que não querem servir a Deus porque não querem mesmo. Mesmo sabendo que seus pais são fiéis, tratando eles bem, ensinando a verdade, mas não querem. Mas a maioria é porque os pais rejeitaram a palavra de Deus. Então, Oséias 4:6 e Mateus 6:24 nos traz, tanto para a igreja como para todo mundo, o mesmo que aconteceu no tempo de José. Então, isso se chama fome espiritual. Devido ao pecado dos filhos de Jacó, Deus trouxe toda aquela fome e desgraça sobre a terra para que eles se arrependessem dos seus pecados e se convertessem ao Deus verdadeiro. Então, os filhos de Jacó, mataram os homens de uma cidade que tinha se tornado israelitas. Eles tinham circuncidado-se do jeito que eles falaram, os filhos de Jacó. Tinham feito aliança e eles foram lá covardemente e mataram. Depois venderam o seu irmão. E o filho mais velho de Jacó ainda teve relação com a mulher de Jacó. Então eram ruins. E eles precisavam se arrepender, porque era deles que viria a nação de Israel. E Deus levantou aquela fome para que houvesse arrependimento. E o mesmo que Deus fez no tempo de José, Deus está fazendo agora. Deus já deu os anos de fartura para esta terra, mas esta nação, esta terra não, a terra não, a nação não, o Brasil não agradeceu ao seu Deus. Então, a nação de Israel, que era Jacó e seus filhos, não se arrependeu. Então, foi preciso Deus pesar a mão, mandar fome, para que eles reconhecessem o seu erro e voltassem para o Pai Eterno. E o mesmo Deus está fazendo nos nossos dias.
Deus está fazendo a mesma coisa. Deus está pesando a mão sobre toda a terra. Deus está mexendo no céu. Sinais, são eclipses, são cometas, são meteoros, é chuva de pedras. Deus está mexendo com toda a sua criação. É nas águas, é as geleiras descongelando, é o sol esquentando, é o sol esfriando. Deus está mexendo com toda a sua criação para que os homens se arrependam. Então Deus está fazendo tudo isto para que haja arrependimento, para que haja mudança de vida, para que venham para Ele. Se não vier, irão para o inferno. Agora já estamos no começo dos 7 anos de fome, que nos nossos dias foi abreviados para 3 anos e meio. O tempo de José era 7 anos de fome e 7 anos de bonança. Nos nossos dias isso foi abreviado, porque senão ninguém iria resistir. Tantos anos de fome. Bonança é bom, né? Mas quando vem a bonança, vem também o desprezo por aquilo que você tem demais. Você joga fora, você destrói, né? Mas a fome, 7 anos de fome, ninguém aguenta. 3 anos e meio a gente já não aguenta, imagine 7, né? Então, 3 anos e meio de bonança já passou. Agora nós já entramos nos 3 anos e meio de fome para a igreja. Então, só que esses anos para Judá vão ser mais na frente, porque Judá vai receber o anticristo vai dar uma boa vida. O anticristo não, o sistema, né? Porque o anticristo vai aparecer nos últimos 3 anos e meio para perseguir aqueles que não têm Deus, aqueles que não querem Jesus. Ou melhor, aqueles que querem Jesus, aqueles que se arrependerem serão perseguidos, os que não querem Jesus estarão dentro do sistema, né? E dentro do sistema eles vão ter só o suficiente para viver, se tiverem, né? Então a prosperidade já acabou, agora é o tempo da fome, mas Deus tem avisado todos os dias o que o povo dele deve fazer para ficar firme nestes dias. Primeiro, o povo de Deus tem que se voltar para Deus, tem que confiar somente em Deus, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se humilhar diante de Deus, tem que pedir perdão, tem que estar ligado com Deus. Segundo, o povo de Deus tem que fazer o que José fez no Egito. No Egito, José passou os 7 anos de fartura, guardando alimentos para os dias difíceis. Nós já passamos os nossos anos de fartura. Você guardou seu alimento? Você guardou sua água? A Bíblia diz que a 2ª e a 3ª trombeta vai ser as águas sendo mexidas, tanto do mar como das águas doces. O sol, a 4ª trombeta, o sol vai ser tampado, 1/3 parte dele vai deixar de produzir alimento. Sem sol não existe alimento. Águas amargas. Como os alimentos vão viver? Sem sol, como vai produzir? A fome está chegando. Primeira trombeta já foi tocada. As próximas vão ser a 2ª, a 3ª e a 4ª. A 2ª e a 3ª é mexendo nas águas. A 4ª é mexendo no sol e na lua e nas estrelas. E a 5ª vai ser a peste para todos aqueles que não têm o sinal de Jesus, não têm o Espírito Santo. Então, assim as trombetas continuam. A 6ª trombeta, que é o 2º ai, é a guerra mundial em todo o mundo. E a 7ª trombeta será o 3º ai para o mundo, mas para nós será o arrebatamento. Você está pronto para isso? Para viver tudo isso? Ou você acha que vai subir
ser arrebatado, como muitos têm pregado, antes da guerra mundial, da terceira guerra. Leia capítulo 9 do Apocalipse. Lá é a guerra de nação contra nação, como Jesus diz. Então, desde 2021, que eu aviso isso para vocês. Aviso sobre a fome, mando se preparar, mando guardar, Deus está mandando, mas ninguém quer ouvir. Em Mateus 24:7, Jesus diz sobre a guerra de nação contra nação. Reino contra reino, já expliquei, guerras de nação contra nação. É a guerra que apoia, são as nações que apoiam os globalistas e as nações que apoiam o comunismo, brigando entre si, e isso vai causar fome, vai causar falta de água, vai causar falta de energia, a internet vai se acabar. Por quê? Porque é um grupo contra o outro, a direita contra a esquerda, vão se matar, né? E matar duas partes, né? Duas partes, ou 2/3, ou 4/3 da humanidade. Por quê? Porque se a humanidade tem 8 bilhões de pessoas, 4 bilhões de pessoas vão morrer nesse tempo. Então, devemos estar espertos. Aqui no Apocalipse 6, do 5 ao 6, nos fala, né, do cavaleiro preto, né? Mas como muitos não conhecem a palavra de Deus, como deveria conhecer para receber do próprio Deus estas revelações da sua palavra, Deus, nos nossos dias, está cumprindo outras profecias. Então, Deus está falando, né, estas profecias. Então, devemos prestar atenção. Aqui em Atos 16, Atos 2, do 17 em diante, vamos lá para Atos. Estou quase encerrando, né? Atos 2, do 16 ao 21, vou ler aqui rapidinho. Isso aqui é muito importante, né? Do 16, do 17 ao 21. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Hoje tem muitos profetas, mas muita gente diz que não, é falso. Mas Deus está dizendo que nos últimos dias, e os últimos dias começaram quando Jesus subiu ao céu. Agora nós estamos nos últimos dos últimos dias. Nós estamos na última semana de Daniel. E esta profecia está se cumprindo. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Então, esta profecia já está se cumprindo. O mais que a gente ouve é visões. Eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu tive um arrebatamento de sentidos. Eu ouvi a voz de Deus. Então, a gente tem ouvido isto. E o que a igreja está fazendo com o cumprimento desta profecia de Atos 2, do 17 ao 21? Deus está cumprindo nos nossos dias esta profecia. O Espírito de Deus está sendo derramado sobre toda a carne, como ele disse. Então, o Espírito de Deus está sendo derramado. Então, aqui em Atos 2:18, Deus diz o seguinte: do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, filhos, né? Servos, filhos,
servas, filhas, masculino, servo masculino, servas feminino. Então Deus, ele usa os servos dele, não tem sexo. A igreja de Jesus é espiritual. A igreja é espiritual. Os servos de Deus não têm sexo. Jesus diz que nós seremos como os anjos. A igreja de Cristo é espiritual. E ele usa os servos e ele usa as servas, porque ele é espírito. E a igreja de Cristo serve um Deus em espírito, não um Deus terreno. Então Deus está usando homens e mulheres, servos e servas, crianças e velhos, jovens e adolescentes. E Deus está cumprindo esta profecia. Então, aqui no versículo 20 de Atos 2, o sol escurecendo e a lua em sangue. Bem aqui, vou ler bem aqui o versículo 20, está mais claro. Diz assim o versículo 20: o sol o converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então aqui o versículo 19 ele diz assim: e farei aparecer prodígios em cima no céu. Prodígios são coisas, são sinais, e Deus tem feito isso aparecer. São eclipses no sol, na lua, lua de sangue, né? Meteoro do diabo, né? Satã, meu Deus. São meteoros, são cometa, é o cometa Satã, né? E tudo tem aparecido, são chuvas de pedras. Meteoros são pedras caindo do céu, do jeito que Deus disse, a primeira trombeta. Pedras caindo do céu, saraivada, são pedras, são meteoros, são pedras de gelo caindo na terra. É a terra, as plantas sendo queimadas. Nós sabemos que o mundo está pegando fogo. São os vulcões jogando lavas, né? A lua, aqui o versículo 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isto já aconteceu em vários eclipses. Agora em setembro vai ter outro eclipse. No sol, na lua, a lua se tornando em sangue. Esta profecia já se cumpriu e está se cumprindo. Jesus está vindo. Então, Atos 2, do 17 ao 21, já se cumpriu e está se cumprindo. O que a igreja tem feito diante de todos estes sinais e cumprimentos das profecias do Pai Eterno? O que a igreja está fazendo? Os líderes da igreja fazem de conta que nada está acontecendo e não estão ensinando o povo a se voltarem para Deus e até perseguem aqueles que estão fazendo. Então tem muitos pastores dizendo que quem está pregando essas coisas está mentindo, mesmo sabendo que é a verdade. Jesus está vindo, mas somente os verdadeiros filhos de Deus irão com ele. Então, Salmo 15, do 1 ao 5, os irmãos leem. Então, e você, meu irmão, como está diante de Deus? Você está se preparando? Então, a fome do Egito é a nossa fome de hoje. A bonança do Egito já passou para nós. Então, nós agora vamos enfrentar não só a fome, mas também guerra, escassez de água, escassez de alimento, escassez de uma mente sadia. As pessoas hoje estão em depressão, um espírito abatido em vez de um espírito alegre. Quem tem Jesus está alegre, quem tem Jesus está grato, porque ele está vindo. Ele disse que não era para a gente ficar triste, mas alegre, porque a nossa redenção está perto. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que irão ouvir esta mensagem, que querem ouvir. Muitos não querem, muitos preferem ficar na escuridão espiritual,
do conhecimento, não querem conhecer a verdade, porque tem medo da verdade, porque não querem se preparar, mas que o Senhor tenha misericórdia e nos abençoe. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Mande essa live para as pessoas que precisam, ajude a compartilhar a palavra de Deus. Cresça no conhecimento de Deus, mas mande para que os outros cresçam também. Dê o seu bonzinho, faça o seu comentário. E assim você está ajudando essa mensagem a chegar para outros. E até a próxima, até o próximo estudo.